Fala galerinha em terceira série, tudo beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Carvalho, sou professor de matemática da unidade Pilares e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre problemas com máximos e mínimos envolvendo uma função quadrática. Bom pessoal, como eu falei com vocês, o nosso objetivo da aula de hoje é falar sobre máximos e mínimos. Isso está presente lá no módulo 12. Cara, isso aí está ligado a um elemento fundamental da nossa função quadrática, que é o vértice. Por que o vértice? Porque o vértice ele é o ponto mais alto ou mais baixo da nossa função quadrática. Como nós já estudamos isso lá no módulo 11, a aula de hoje basicamente serão exercícios dando ênfase em analisar o vértice, que vai ser o nosso ponto de máximo e mínimo. Então já adianta aí, galera, falou em máximo e mínimo, você já sabe que você vai ter que estar pensando em quem? No vértice da nossa função, beleza? Então, vamos começar aí dando uma olhada nos problemas que eu separei. O primeiro problema é esse probleminha aí, que vai dizer o seguinte: é correto afirmar sobre a função quadrática y igual a menos x quadrado mais 3x menos 11 que... E aí ele vai me dar uma sequência de afirmativas. Cara, para eu analisar essas afirmativas, eu vou fazer o seguinte, até como um processo de revisão, a gente vai fazer o esboço da nossa função quadrática. Mas lembra que para achar o esboço, eu preciso marcar as raízes, o vértice e lembrar onde é que ele corta o eixo y. Então vamos lá, galera. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aí, é achar as nossas raízes. Para achar as raízes da função, basta pegar ela e igualar a zero, né? Então tá aí a minha função, igualei ela a zero, e agora eu vou começar achando o meu discriminante. Vamos lá? Pensando pelo delta, eu sei que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o b da nossa função era quem multiplicava o x, nesse caso era o 3. O meu a era quem multiplicava x ao quadrado, nesse caso aqui é menos 1. E o meu termo independente é o termo sem x, também é menos 1. Então, isso ficou 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 1. Atenção, 3 ao quadrado dá 9. Menos com menos vai dar mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Então, aqui deu menos 4. Isso implica que o nosso delta é igual a 5. Tá? Vitor, por que você está achando delta? Porque, vamos lá, quando eu quero achar as raízes, eu sei que as raízes são dadas por menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, delta era necessário aí para mim. O b e o a eu já sei, então o que a gente vai fazer agora vai ser substituir os nossos valores. Vamos lá, fazendo a nossa substituição, vamos ver o que a gente vai ter. A primeira raiz vai ficar menos 3 mais raiz de 5 sobre 2 vezes menos 1. Atenção aqui, galera, nessa pulada de gato. Esse menos 1 aqui, ele está dividindo. Quando eu pego um número e divido por menos 1, na prática eu troco o sinal de geral. Então eu vou fazer o seguinte, o que era menos 3 vai passar a ser mais 3, e o que era mais raiz de 5 vai passar a ser menos raiz de 5. E aí eu deixo só o 2. E a mesma coisa vai ser com a segunda raiz, que eu chamei de x2, só que a diferença aqui no meio era menos. Fazendo aquela mudança de sinal aqui, que eu falei por causa do menos 1, vai ficar 3 mais raiz de 5. Então aí as nossas raízes, belezinha? Na sequência, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar as coordenadas do vértice, tá? As coordenadas do vértice, lembra que o x do vértice ele é calculado como menos b sobre 2a. Então, o x do vértice vai ficar menos 3 sobre 2 vezes menos 1. Menos com menos aqui vai dar mais, então o x do vértice é 3 sobre 2. Ok? Vamos lá. Na sequência, o que a gente vai ter? O y do vértice. Como que a gente calcula o y do vértice? Menos delta sobre 4a. O delta a gente já havia calculado, era 5, então vai ficar menos 5 sobre 4 vezes menos 1. Novamente, menos com menos aqui vai virar mais, então vai ficar 4 quintos. Y do vértice igual a 4 quintos. Achei o vértice. Bom, com isso, galera, já dá para a gente fazer o esboço do nosso gráfico. Eu corto o eixo X lá nas minhas raízes, então vou marcar as raízes aqui. Cortei o eixo X lá no valor das raízes. Corto o eixo Y no meu termo independente. Se você olhar com muito carinho, eu estou cortando aqui em menos 1. E aqui está o meu vértice. O vértice em coordenadas x igual a 3 sobre 2 e y igual a 5 sobre 4. E aí, galera, entra no que eu falei com vocês. Observa o seguinte, esse ponto é o ponto mais alto da minha função. Então, a gente diz que ele é o ponto de máximo da nossa função. Isso aconteceu dele ser ponto de máximo, por quê? Porque minha parábola está voltada para baixo.
Lembra que só de olhar para a função eu conseguiria dizer se ela estava voltada para baixo ou para cima. Tudo dependia do A. Quando o A é positivo, concavidade voltada para cima. Quando o A é negativo, concavidade voltada para baixo. Tá? O A aí da nossa função era negativo, por isso que ela está aí para baixo. Tá? E aí, quando ele está voltado para baixo, eu tenho um ponto de máximo. E se a concavidade estivesse voltada para cima, eu tinha ponto de mínimo. Ok? Bom, galera, com isso aí, fazendo esse esboço, a gente é capaz de analisar as alternativas. Eu vou ler aqui as alternativas para vocês, para a gente não ter que voltar no slide e a gente ter que fazer a afirmação aí, ó, e olhando em especial para o nosso gráfico. A primeira afirmativa diz o seguinte: f de x é crescente para todo x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a zero. Cara, x menor ou igual a zero são valores que estão para cá, ó. Observa o seguinte, esse gráfico, apesar de eu ter cortado um pedacinho dele, ele continuaria nesse sentido. Percebe o seguinte, conforme eu estou me deslocando para a direita, o que está acontecendo com os valores de x? Eles estão aumentando. E o que está acontecendo com o meu gráfico aí? Ó? Ele está subindo. Ah, então eu estou aumentando o x e o que está acontecendo com o meu gráfico? Está aumentando também. Logo, isso caracteriza a função crescente. Lembra que na função crescente, quanto maior o valor de x, maior é o meu valor de saída. Tá? Então é isso que está caracterizado nesse gráfico, principalmente quando a gente está olhando aí nesse momento, né? Antes de zero. Lembra que a função quadrática ela não é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Porque quando ela chegar no ponto de máximo, que é o meu vértice, ó, o que vai acontecer com o meu gráfico? Ele começa ó, a cair. E aí, nesse momento, ela passa a ser o quê? Ó? Decrescente. Então, a função quadrática, ora, ela é crescente, chegou no ponto de máximo nesse caso, ela se torna o quê? Decrescente. Tudo bem? Bom, então feita essa análise, a gente já sabe que a letra A é falsa. Cara, na letra B, ela vai falar a concavidade está voltada para cima. Mentira, né? Concavidade a gente vê que está voltada para baixo. Na letra C, f possui 3 zeros diferentes. O que é o zeros da função? São as raízes. A gente encontrou 2 raízes. Lembra que a função quadrática ela pode ter 2 valores no máximo para as suas raízes, porque tudo estava diretamente ligado ao delta. Lembra que se o delta é positivo, 2 raízes reais distintas, delta igual a zero, eu apresentava apenas um valor, então eu tinha apenas uma raiz. E qual era a consequência que isso acontecia no gráfico? O gráfico ele não podia cortar o eixo x, nesse caso ele só ia tangenciar, tá? E se o delta fosse menor que zero, a sua parábola ela ficava flutuando, não ia cortar o eixo x, não ia ver raiz real, tudo bem? Então a letra C está falsa, nesse caso a gente encontrou 2 raízes reais e não 3. Na letra D, ele vai falar f de x tem como vértice o ponto 1/5 e 4/5, é falso, que o nosso vértice é 3 meios e 4/5. E na letra E ele vai falar o valor máximo de f de x é igual a 5/4. Isso é verdade, ó. Porque lembra que o y do vértice é o maior valor que a minha função está atingindo. Ó. Esse é o valor máximo dela, que é o valor de 5/4. Esse é o maior valor que a função assume. Cuidado que ele poderia falar, o valor que torna a minha função máxima seria quem? O x do vértice. E aí, nesse caso, eu teria que falar quanto? 3 meios ou 1,5, tá? Então, ó, o valor que torna ela máxima é 3 meios e o valor máximo da função é 5/4. Então, o nosso gabarito aí é qual letra, galera? Letra E, né? Belezinha? Podemos olhar a próxima, então, né? Bom, galera, então, como eu falei, a nossa ideia dessa aula é estar falando de problemas máximo e mínimo. Falei de máximo e mínimo, sei que eu estou falando do vértice, ok? Bom, então vamos lá. Seja f um número real associado a outro número real, uma função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Percebe que nessa função ele só me deu o a, né, que é o valor que multiplica x ao quadrado. Apesar dele não escrever isso aí, eu já sei que o a vai valer 1, tá? Ele vai falar se f assume o valor... Desculpa, vamos de novo. Se f assume o menor valor para x igual a menos 1, olha o que ele falou aqui, galera. Bem importante. Vamos ler de novo e eu vou destacar aqui. Ó. Se f assume o menor valor para x igual a menos 1. Cara, ele está falando que a função está assumindo o seu menor valor quando x é igual a menos 1.
que isso quer dizer? Isso quer dizer que o x, esse x que ele está me dando, é o valor que torna a minha função mínima. E lembra, menor valor, maior valor, máximo, mínimo, está direto a quem? Ao vértice. Cara, se ele me deu esse x, falou que torna ela mínima, esse x aí já é o x do vértice, beleza? E ele vai falar, e se 2 é uma das raízes da função f de x igual a zero? Cara, o que é a raiz da função? É o valor que quando eu troco na função, anula ela. Então, a soma b mais c é igual a a. Então, percebe que com isso aí, galera, a gente tem que achar o valor de b e de c da nossa função. Então, vamos batalhar por isso aí. Já sei que o x ali, que ele me deu menos 1, é o x do vértice. E lembra que o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Bom, o b eu não sei, né? Mas eu sabia o a. O a valia quanto? 1, que era o valor que multiplicava x ao quadrado. Então, vou trocar aí, ó. Menos b sobre 2 vezes 1, que esse era o valor de a. Olha que maravilha aqui pra gente, ó, galera. Eu tenho menos com menos aqui, ó. Posso cancelar. Esse 2 que estava dividindo, eu vou jogar lá para o outro lado multiplicando, porque lembra que 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então o meu b vale 2. Então já achei o valor de b aí para mim. Falta agora para a gente achar o valor de quem? De c. Mas percebam, se o b vale 2, a minha função já pode ser modificada. Ela pode ser escrita como x ao quadrado mais 2x mais c. E agora, Vitor, o que eu vou fazer para encontrar esse abençoado c? Cara, basta você usar o 2, porque lembra que ele falou para você que o 2 é a raiz da função? Significava que se eu trocar x por 2, a minha função vai se tornar quanto? Zero. Então vai ser isso que a gente vai fazer. Então, ó, f de 2 é igual a zero, já que é a raiz, então vai ficar 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais c. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. Então, ó, percebam que se eu somar tudo isso aqui, ó, eu já sei que vai dar quanto? 8 positivo. Se eu jogar esse valor para o outro lado, já que era 8 positivo, vai virar quem? 8 negativo. E uma vez que tinha zero, vou passar a ter apenas 8 negativo ali. E aí eu tenho o valor de C para gente, beleza? Bom, agora que eu tenho o valor de B e C, eu consigo responder o que a questão queria. O que a questão queria? A questão queria que a gente desse o valor de B mais C. Bom, agora, galera, fácil para a gente, né? B mais C vai ser 2 mais menos 8. Então, isso aí vai dar menos 6. O que a gente vai encontrar como gabarito? Letra D. Ok? Alguma dúvida aí? Bem tranquilinho também, né? Vamos à próxima? Vamos lá. Então, ó, o que a gente vai ter na questão número 3? Ele vai falar o seguinte. Examine a função real f de x igual a 2x menos 3x quadrado quanto às existências de valores e pontos de máximo e mínimo. Analise o problema e assinale a alternativa correta. Cara, máximo e mínimo está ligado a quem, galera? Ao vértice. Já sei que eu vou ter que calcular o vértice aí. Meus amiguinhos, chama atenção para vocês para uma coisa. Ó. Ele me deu essa função aqui, ela está meio trocada de posição, né? Eu vou até destacar aqui para gente. Vou usar uma setinha aqui, ó, jogar para cá, para a gente determinar os valores de A, de B e de C da nossa função. Cuidado, o nosso A é o valor que multiplica o x ao quadrado. Então, quem é o A nesse caso? Ó, menos 3. Quem é o B? Quem multiplica x. E quem é o meu C? Meu C é o meu termo independente. Como eu não tenho ninguém como termo independente, eu posso dizer que é quanto? Zero. Aí você vai falar, Vitor, mas eu não vou alterar a minha função? Não vai, meu amigo. Sabe por quê? Porque se eu pegar aqui ó, e somar zero altera alguma coisa? Não, né? Então é por isso que eu posso enxergar o meu C sendo zero. Tá? Galera, só de olhar uma coisa, ó, como A é negativo, isso significa que a minha concavidade ela vai estar voltada para onde? Ó? Vai estar voltada para cima. Desculpa, vai estar voltada para baixo. Né? A negativo, boquinha para baixo. Desenhei uma coisa, falei outra. Bom, então A negativo, concavidade voltada para baixo. Ok? O que vai acontecer aqui? Ó? Esse meu ponto ele vai ser o ponto mais alto da minha função. Se ele vai ser o ponto mais alto, eu já sei que ele é ponto de máximo. Cara, só com isso aí, ó, a gente já consegue eliminar todas as alternativas que falam de mínimo. Ok? Bom, a partir daí a gente vai conseguir fazer a análise para ver o restante.
Então, ó, falei de máximo e mínimo. Nesse caso, a gente já sabe que ela vai ter máximo, tudo porque a concavidade está voltada para baixo. O que a gente vai fazer? Achar as coordenadas do vértice, tá? Então, ó, olha só o que fala a letra A. E todas elas falam praticamente a mesma coisa. Vai falar, a função atinge o valor máximo de 2/3 no ponto igual a x igual a 1/3. Cara, o que isso quer dizer? Quer dizer que o valor máximo da função será 2/3 se x for igual a 1/3. Vamos ver se isso é verdade? Para isso a gente vai ter que achar o x do vértice e o y do vértice. Vamos lá. Trabalhando aí, galera. Ó, como A é positivo, já fiz essa análise. Vamos achar... Desculpa. Vamos achar o nosso x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a, substituindo aí os valores de a e b. Menos com menos eu já sei que dá mais, né? Posso cancelar aqui, ó, galera, esse 2 com esse 2, e eu falei que menos com menos vai dar mais. Então, em cima ficou 1, embaixo ficou 3. O meu x do vértice é igual a quanto? 1/3, tá? Bom, galera, eu vou fazer uma solução diferente para você achar o y do vértice. Cara, você achar o y do vértice é equivalente a você usar aquela forma, menos delta sobre 4a, é equivalente você pegar a sua função e trocar nela o x do vértice. Por quê? O x do vértice é o valor que vai tornar ela máximo ou mínimo. Então, se eu já sei o x do vértice, eu quero achar o y do vértice, eu posso trocar dentro da minha função. Então, nesse caso, eu vou fazer assim. Aí você vai falar, Vitor, se eu tivesse feito y do vértice igual a menos delta sobre 4a, chegaria no mesmo valor? Chegaria, tá? Meus amiguinhos, eu convido vocês até depois, ao decorrer do vídeo, depois que a gente chegar no resultado aqui, vocês pausarem, fazerem nesse formato e vocês verificarem que a gente vai encontrar o mesmo valor. Belezinha? Então, ó, vamos lá. Trocando o x pelo x do vértice para obter o y do vértice, isso vai ficar y do vértice é igual a menos 3, 1/3 ao quadrado, mais 2 vezes 1/3. Ter 1/3 ao quadrado é elevar em cima e embaixo, né? Só que olha só, deixa eu fazer uma coisinha aqui com vocês que vai ajudar vocês a pensarem. Então, ó, ter 1/3 ao quadrado, vou colocar de outra cor, amarelinho, vai ficar meio ruim de vocês verem. Azul fica legal. Ó, ter 1/3 ao quadrado é a mesma coisa que ter 1/3 vezes 1/3. Observem o seguinte, ó, meus amigos. Esse 3 que tem aqui, ó, pode cancelar com esse. Opa, que maravilha. Então, ó, vai ficar menos 1 vezes 1, que dá menos 1. E ficou 3. Por isso que aqui, ó, eu coloquei menos 1/3 direto. E a outro pedacinho aqui, ó, como é que eu faço? Basta pegar o 2 e multiplicar a parte de cima da fração. 2 vezes 1, 2 sobre 3, então a gente chega aqui 2/3. Soma de fração de mesmo denominador. Como é que eu faço para somar a fração de mesmo denominador? Eu somo os meus numeradores e eu repito o denominador. Então, ó, por isso que aqui o meu y do vértice vai ser igual a quanto? 1/3, ó, 2 menos 1, 1 sobre 3. Então, percebe, o meu x do vértice é 1/3 e o valor que eu tenho para o y do vértice é igual a 1/3. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu jogar o x do vértice na função, quando eu jogar o valor de x sendo terço, o maior valor que eu vou obter para a minha função vai ser quanto? Ó, 1/3, o que vai estar para a gente lá na letrinha E. Tá beleza? Ok, pessoal? Então a gente tem gabarito aí, ó, letra E. Tudo bem? Vamos para a próxima? Vamos lá, deixa eu limpar o quadro aí para gente fazer a questão número 4. Bom, vamos lá. Na questão número 4, ele vai falar o seguinte. Em um jogo de futebol, um jogador chuta uma bola parada que descreve uma parábola até cair novamente no gramado. Sabendo-se que a parábola é descrita pela função y igual a 20x menos x ao quadrado. A altura máxima atingida pela bola é... Aí você vai falar, pô, Vitor, falou de máximo, já sei que eu tenho que pensar no vértice. Mas vamos lá, eu não sei se ele quer o x do vértice ou o y do vértice. O que eu tenho que calcular aí? Me ajuda, que eu fiquei um pouco na dúvida aí. Meu amigo, eu vou falar o seguinte para você. Olha só, quando ele falou altura máxima, eu tenho que saber se o y ele representa a altura ou é o x que vai representar a altura. Para isso, volta no texto. Ó.
Em um jogo de futebol, um jogador chuta uma bola para descrever uma parábola até cair novamente no gramado, sabendo que a parábola é descrita por isso aqui, ó. Bom, então percebe que a parábola era o desenho, ó, da nossa função. Ah, então o y aqui é justamente a trajetória da minha bola. Se ela vai ser a trajetória, vai representar o quê? A altura que ela vai atingindo. Ah, então tá beleza, Vitor. Então, como ele quer a altura máxima, nesse caso, ele está se referindo a quem? Ao y do vértice. Bom, então com isso, a gente vai calcular o y do vértice, mas lembra que para calcular o y do vértice eu tenho que achar o delta, né? Já que eu não tenho o x do vértice para fazer como eu fiz na questão anterior. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O b, para a gente, era o valor que multiplicava o x, então cuidado aí para não fazer confusão, tá, meus amiguinhos? Ó, nesse caso aqui, ó, o b era 20, porque era o valor que multiplicava o x, por isso que eu botei aqui, ó, o b sendo 20. Quem é o meu a? O meu a é quem multiplica x ao quadrado, então ele é quanto? Menos 1. E observa o seguinte, ele não tem o c. Se ele não tem o c é quanto? 0. Cara, isso é bom pra gente, porque nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer com esse pedaço aqui, já que eu estou multiplicando por 0? Vai desaparecer. Então a gente vai ficar apenas com 20 ao quadrado. 20 ao quadrado dá quanto pra gente? 400. Está aí o valor do nosso delta. Ok? Bom, lembrando que y do vértice é menos delta sobre 4a. Então isso aqui vai ficar menos 400 sobre 4 vezes menos 1. Já posso cortar aqui, ó, galera. Menos com menos eu sei que dá mais. 400 dividido por 4 vai dar 100. Então o y do vértice é quanto? 100. Está aí a altura máxima que ele vai atingir. Gabarito para gente, letra A. Belezinha, galera? Ok? Então vamos lá. Questão número 5. Na questão número 5, ele vai falar o seguinte, ó. Em uma brincadeira, uma bola é arremessada para o alto e sua altura em relação ao solo em função do tempo é dada pela fórmula h de t, que é igual a menos meio, que multiplica t menos 2 ao quadrado mais 5, com h de t em metros e t em segundos. Cara, olha o que ele já me deu. Ele me deu a função e disse que cada um. Ele disse que a h é a altura dada em metros, né? E já falou para mim que o t é em segundos. O que a gente mede em segundos? O tempo, né, cara? Então essa função ela vai relacionar o tempo com a altura, tá? Dessa forma, determine a altura máxima atingida pela bola e em que instante do tempo t isso acontece. Vamos lá? Então percebe que ele quer duas informações. Ó. Ele quer saber a altura que vai ser máxima e o tempo em que isso vai acontecer. Bom, galera, o primeiro passo que eu vou fazer para realizar a solução dessa questão é escrever ela naquele formato tradicional. Qual o formato tradicional da função? Esse aqui, ó, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Só que no meio dessa história vai ter um produto notável aí, que é a diferença de dois números ao quadrado. Como é que a gente faz a diferença de dois números ao quadrado? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então vamos observar como que vai ficar isso aí. Ó. A função original era a que estava presente. Desenvolvendo ó, esse produto notável, eu já sei que isso fica quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Observa que ao fazer aqui, ó, 2 vezes 2, 4 vezes t, deu aqui, ó, 4t. E o termo do meio era menos 4t. E esse 2 ao quadrado dá quanto? 4, tá? Então, por isso, a gente tem essa parte sendo substituída por essa aqui, ó. Foi apenas o desenvolvimento do nosso produto notável. Observa o seguinte, esse menos meio ele está multiplicando. Se ele está multiplicando aqui, esse parênteses, que é o resultado desse produto notável, eu preciso fazer a minha distributiva aqui. Ó. Ele vai ter que multiplicar geral. Então, primeira coisa, se ele é negativo, ele vai trocar o sinal de todo mundo. E multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Tá? Bom, o primeiro termo, que era t ao quadrado, eu não tenho como dividir por 2, então vou deixar menos meio de t ao quadrado. Agora, o que era menos 4t vai virar mais, e 4 dividido por 2, 2. Por isso que aqui ó, virou 2t. Assim como o que era mais 4 se tornou o quê? Menos 2. O positivo virou negativo, 4 dividido por 2, menos 2.
Juntando 5 a menos 2, eu chego a 3. Pronto, galera. Cheguei à minha função escrita no formato tradicional. Então, ele queria duas coisas. Ele queria saber a altura máxima, né? E o tempo que tornava ela máxima. Bom, galera, o tempo, o instante que torna ela máximo, percebe que a minha função está escrita em função de quem? De t. E o t aí, ele está fazendo o papel de quem? De x. Ah, então o tempo que gera a altura máxima é o meu x do vértice, tá? Então, o que eu vou fazer aí é calcular o seguinte. O tempo vai ser o x do vértice, né? O x que gera a altura máxima vai ser o x do vértice, nesse caso, o meu valor de t. Então, ó, o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. O meu a era menos meio. Atenção que ao substituir aqui, ó, menos com menos vira mais. 2 com 2 desapareceu, então ficou 2 dividido por 1, que deu quanto? 2. Como ele fala que o tempo é segundos, eu tenho 2 segundos. Ah, então o meu x do vértice era o tempo que gerava a altura máxima. Então, em 2 segundos, ele atinge a altura máxima. E qual é a altura máxima? Bom, eu tenho duas formas de fazer isso. Nesse caso, eu vou escolher fazer aplicando o f do x do vértice, que eu sei que o resultado vai ser o y do vértice. Mas lembra que para calcular o y do vértice, eu também poderia calcular como menos delta sobre 4a. Mas uma vez que eu já tenho o x do vértice, é só trocar na função, fica mais rápido, mais prático. Mas, novamente, galera, convido vocês a pausarem o vídeo e depois fazer o y do vértice como menos delta sobre 4a e verificar que o valor que vocês vão encontrar vai ser o quê? O mesmo. Belezinha? Então, ó, trocando aí o x pelo x do vértice, que era 2, então vai ficar 2 ao quadrado. Então, menos meio vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 3. Atenção aqui, ó, 2 ao quadrado significa que eu tenho 2 vezes 2. Então, esse 2 ao quadrado, o quadrado eu posso cancelar com 2 de baixo. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1 vezes 2, que vai dar menos 2. 2 vezes 2, 4. E aqui o 3 eu só repeti. 3 mais 4, 7, menos 2, 5. Então, o meu y do vértice é 5. Como essa era a altura máxima, ele disse que estava em metros, logo a altura máxima é quanto? 5 metros. Belezinha, galera? Tá aí uma questão que vai envolver tanto o x do vértice quanto o y do vértice, não tem problema. Veja que tudo depende do que ele está perguntando para a gente, para saber se é o x ou o y. Tem que observar bem pela descrição da função que ele te dá. Tá? Isso te ajuda a determinar se você vai usar o x ou o y do vértice. Bom, vamos observar a próxima questão. A próxima questão ele vai falar o seguinte para a gente. Ó. Uma aluna do terceiro ano da EFON, responsável pela venda dos produtos da Sociedade Acadêmica Marinha Mercante, percebeu que com a venda de uma caneta a R$ 9,00, em média, 300 pessoas compravam, quando colocava as canetas à venda em um grande evento. Para cada redução de R$ 1 no produto, ou melhor, no preço da caneta, a venda aumentava em 100 unidades. Assim, o preço da caneta, para que a receita seja a máxima, será de quanto? Cara, aí você vai falar, Vitor, falou de máximo? Aí você falou que máximo e mínimo estava ligado à minha função. Beleza. Bom, a função quadrática, mas não tem função aí. Esse é um problema que é um pouquinho mais complexo, porque ele não te dá a função. Então, eu tenho que montar a função de acordo com as informações que ele me deu. Cara, o que ele tem de importante? Ele fala que, inicialmente, ele vendia R$ 9,00 e, em média, 300 pessoas compravam. Depois ele falou que para cada R$ 1 reduzido no preço da caneta, esse valor da caneta aumentava em quantas unidades? 100. E aí ele quer o preço da caneta para que a receita seja máxima. Cara, como é que eu calculo a receita da venda? A receita da venda ela é calculada multiplicando o número de canetas pelo preço de cada caneta, ou o preço pelo número de canetas, dá no mesmo, a ordem dos fatores não vai alterar o nosso produto. Então percebam o seguinte, ó, a minha receita Y, eu vou escrever da seguinte forma, seria R$ 9,00, ou melhor, se eu vendesse a R$ 9,00 o preço da caneta, eu venderia para quantas pessoas? 300. Mas ele me deu uma situação aí, ó, ele falou que se ele fizer uma redução de R$ 1, então, ó, para cada redução, se ele reduz R$ 1, aumenta em 100 pessoas. Se ele reduz R$ 2, aumenta quanto? 200. Se ele reduz 3, 300 e assim sucessivamente. Então, eu fiz o seguinte, ó, eu chamei de X aqui a minha redução, que é o valor que eu vou reduzir.
Então, ó, x é o preço de redução, então é o valor da minha redução. Isso vai gerar um aumento do número de pessoas. A cada real descontado aqui, eu vou aumentar em 100 pessoas, então passa a ter 100x. Percebe que eu posso pensar como o y, que é a minha receita, sendo o valor cobrado, como sendo x, ou melhor, 9 menos x, multiplicado pelo número de pessoas, que é 300 mais 100x. Bom, galera, com isso aí a gente vai conseguir achar uma função. O que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Distributivo. Ó. Vou ter que pegar o 9 e multiplicar todo mundo, vou ter que pegar o x e multiplicar todo mundo. Não tem jeito. Isso é um pouquinho de braço aí. Ó. Então, ó, 9 vezes 300. 9 vezes 3, 27. 2 zero no final, 2.700. 9 vezes 100x, 900x. Menos x vezes 300, menos 300x. Menos x vezes mais 100x, menos 100x quadrado. Arrumando isso aí, galera, a gente consegue escrever isso como menos 100x quadrado. 900x menos 300 vai dar 600 do x, mais 2.700. Pronto. Percebe que finalmente ó, surgiu uma função quadrática aí para gente. Lembrando que o que era o x aqui no meu começo do problema? O que eu chamei de x? Ó? O x era o valor de redução. Era a redução que eu fazia no meu preço. Tá? E o meu objetivo é achar o preço final da caneta. Então percebe o seguinte, eu consigo achar o x do vértice. O que seria o x do vértice aí? Seria o maior valor, ou melhor, seria o valor que tornaria a minha receita máxima. Porque lembra que o x é o que torna o meu y sendo máximo ou mínimo. Aí você vai falar, Vitor, por que é máximo? Cara, é máximo porque o A é negativo. Se o A é negativo, ó, a concavidade está voltada para baixo. Lembra que o meu A, nesse caso, era quanto? Menos 100, que era o valor que multiplicava. Então, ó, por isso que aqui ó, ele tem um ponto de máximo. Ok? Bom, então eu vou achar o x do vértice para descobrir quanto que eu preciso reduzir para ter a receita máxima. Então vamos lá. Achar o valor do desconto, que é o x do vértice. Então é menos b sobre 2a. Substituindo aí, ó, o b era 600, o a era menos 100. Ó, cortei. Menos com menos deu mais. 2 zeros dos 600 com 2 zeros do 100. Então, ficou 6 divididos por 2, que dá quanto? 3. Isso significa que eu tenho que fazer uma redução de quanto? R$3. Bom, se eu fizer essa redução de R$3, o valor cobrado, se era 9 menos 3, o valor cobrado tem que ser quanto? 6. Cara, então esse é o valor que eu vou cobrar pela minha caneta para que eu tenha o resultado da minha receita sendo o quê? Máximo. Beleza? Galera, deu um trabalho, né? Essa questão, porque nela a gente não tinha a função, a gente teve que encontrar, beleza? Bom, vamos à sétima questão. A sétima questão, a gente também não vai ter a função de cara, mas ele vai me dar o gráfico e algumas informações. Ele vai falar o seguinte, ó, o lucro de uma pequena empresa é dado por uma função quadrática cujo gráfico está representado na figura a seguir. Então ele me dá algumas informações. Ó. Primeiro, ele está me dizendo que esse gráfico ele passa lá na minha origem. E lembra que a minha função quadrática é desse formato y igual a x² mais bx mais c. E para a gente vai ter uma vantagem. Lembra que onde ele corta o meu eixo y, já que ele está passando na origem, ele corta o y em 0, o meu c aqui ó, já vai desaparecer. Então, o meu c é 0. Então, já de começo, eu já sei que essa minha função ela já é um pouquinho reduzida, ela já tem esse formato. Além disso, o que ele me deu? Ele me deu 2 pontos. Ó. Ele me deu o ponto 10 e 1.200. Isso significa que quando ele vende 10 unidades, o lucro dele é de R$1.200. E quando ele vende 20 unidades, ele também tem o mesmo lucro, de 1.200. Ele vai falar, podemos concluir que o lucro máximo é de quanto? Cara, o lucro máximo é quem? Ó? É o maior valor que a minha função vai atingir. Falei de máximo e mínimo, estou falando de quem? Ó? Vértice. Mas percebe que o meu lucro máximo é quem? É o y do vértice. Se ele perguntasse o valor que torna o lucro máximo, aí sim seria o x do vértice. O número de unidades vendidas para que o lucro fosse máximo, aí seria o x do vértice. Então, nesse caso, a gente tem que achar a função para depois determinar o y do vértice. Então, vamos lá. Vai dar um trabalhinho, mas vamos conseguir. Bom, então, anotei as informações que o gráfico deu para a gente. Já expliquei porque a função é nesse formato ax² mais bx.
e f de 10 f de 20, dando 1.200. Bom, vou fazer o f de 10, é trocar o x por 10. Então vai ficar ó, a vezes 10 ao quadrado mais b vezes 10 igual a 1.200. Percebe o seguinte, ter 10 ao quadrado significa que é 10 vezes 10. Olha a jogada que eu vou fazer. Ó. Vou dividir geral por 10. Ó. Então vou eliminar um quadrado, vou tirar um 10 e dividir um número por 10 é só cortar o zero do final. E eu consigo chegar no seguinte, ó, 10a mais b é igual a 120. Agora eu vou fazer a mesma coisa com f de 20. Quando eu fizer f de 20, vai ficar a vezes 20 ao quadrado, mais b vezes 20, isso igual a 1.200. Bom, o que eu posso fazer aqui? Ó? 20 ao quadrado, vou dividir geral por 20. Ó. Se eu dividir geral por 20, o primeiro vai sumir. O b aqui ó, vai perder o 20. Dividir isso aqui por 20. Atenção, ó. Basta cortar um zero e depois pegar o 120 e dividir por 2. Porque dividir por 20, dividir por 10, cortei o zero. E na sequência dividir por 2, metade. Então, por isso que eu vou poder escrever isso como 20a mais b igual a 60. E veja que achar a minha função, eu preciso achar o a e o b. Então, ó, duas equações com duas variáveis, basta fazer o quê? Um sisteminha. Bom, sabe o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o resultado da segunda equação e descontar da primeira. Por que eu vou fazer isso? Porque aqui ó, o b já vai eliminar. E por que da segunda para a primeira? Porque eu tenho maior quantidade de A na segunda. Ó. Então vai ficar 20A menos 10A. 10A. B menos B. Cortou B. 60 menos 120. Menos 60. Então, ó, a gente já vai ter que 10A é igual a menos 60. Já posso aqui ó, dividir geral por 10. Então vai ficar 1 vezes A igual a menos 6. Uma vez que eu tenho o valor de A, basta escolher a minha primeira ou segunda equação para substituir para achar o valor de B. Vou jogar lá na primeira, né? Bom, então trocando o A por menos 6, vai ficar 10 vezes menos 6, o que vai dar menos 60. Atenção que quando eu jogar para o outro lado esse menos 60, ele vai como que? Mais 60. Eu já tinha 120, 120 mais 60, 180. Achei o valor de B. Ok? Bom, então achei o A e o B, achei a abençoada função. Cara, já que eu achei a abençoada função e eu quero saber o valor máximo da minha função, o valor máximo da função é y do vértice. O x do vértice é o valor que torna a minha função máxima. Como ele quer o valor máximo, basta calcular o y do vértice. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser 180 ao quadrado, menos 4 vezes menos 6 vezes 0. Lembra que o C ali é 0, por isso que está aparecendo o zerinho aqui, ó, desapareceu. E aqui eu vou fazer uma jogada diferente. Ao invés de pegar 180 e elevar ao quadrado e fazer a conta, lembra que o y do vértice ele é menos delta sobre 4a. Então, vou ter que pegar esse valor aqui e depois dividir por 4a. Então, não tem necessidade de eu fazer o produto e dividir. Pode ser que quando eu substituo ali, eu consiga fazer simplificações. E é isso que eu vou fazer. Ó. Observe o seguinte. Então, o y do vértice vai ficar o delta, que era 180 ao quadrado, menos 4a, que era menos 6. Bom, 180 ao quadrado é a mesma coisa que fazer 180 vezes 180. Olha como eu escrevi aqui. Por que eu estou fazendo isso? Ó, menos com menos vai dar mais. 180 divididos por 4 dá 45, beleza? Agora, ó, 180 divididos por 6 dá quanto? 30. Então, é só pegar 45 e multiplicar por 30, multiplicar por 30, multiplico por 3, boto zero no final. 45 vezes 3 é 45, 45, 90, mais 45, 135, multiplicando por 10, colocando zero no final. 1.350. Está aí o nosso resultado, o que a gente vai encontrar como gabarito lá na letrinha C. Tá bom? Bom, galera, com isso aí a gente vai fechar a nossa aulinha de hoje. Nossa aula de hoje teve o objetivo de trabalhar máximos e mínimos da função quadrática. Lembra que quando eu falar máximos e mínimos, eu sei que isso está diretamente ligado a quem? A x e a y do vértice. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Até uma próxima aula. Fiquem bem, essa pandemia vai passar. Em breve nos encontramos pessoalmente. Um abraço, valeu!